Olá, querido estudante de termologia. Nós vamos aprender direitinho o que é energia térmica, calor, temperatura e a diferença entre essas coisas. Se você apoia a nossa iniciativa, deixa aquele like esperto que ajuda o nosso canal a crescer. Se você quiser assistir a mais vídeos como esse, se inscreva aqui no nosso canal e aperta aquele sininho das notificações que sempre que tiver vídeo novo, você vai receber aquele aviso esperto, ok? Então, vamos tentar entender o que são esses conceitos que envolvem calor? Pois bem, primeira coisa que a gente precisa ter em mente, a nossa sociedade usa incorretamente as palavras calor, temperatura e energia. Então perceba o seguinte, é muito provável que aquilo que você entende como calor, temperatura e energia está errado. Então nosso fruto da sua interação com a sociedade e trazer as concepções corretas. Então, eu vou partir daquilo que está errado para que você consiga entender aquilo que está certo. Vem comigo. A primeira ideia que eu quero trabalhar com você é a de que energia não é algo que você possa pegar com a mão. Não é que nem energia. Energia não é uma bola, energia não é um fluido, energia não é um líquido. Energia é uma abstração, é algo que só existe na nossa cabeça, não existe no mundo real, você não vai pegar energia. Então nós dizemos que energia é algo abstrato. Lembra quando você estava estudando com o professor ou com a professora de português, substantivo concreto e abstrato? O substantivo concreto representando as coisas que não é tangível. Então, a energia é uma abstração, é uma propriedade abstrata das coisas. Então, quando você for pegar qualquer objeto, aqui eu tenho um prendedor de papel, se você pegar este pequeno objeto, ele tem uma série de propriedades. Por também é uma propriedade, a série de características, o estado, que é estado sólido, a rigidez. Uma das propriedades dele, que é uma propriedade que só existe na cabeça do ser humano, que nós inventamos, é a tal da energia. Mas o que esta propriedade tem de tão interessante? Ela está relacionada à interação entre as coisas. Cada um deles tem um pouco desta propriedade chamada energia. Mas eles podem interagir entre si, um batendo no outro, um encostando no outro. Há várias maneiras de estes dois aqui interagindo, um empurrando para lá, o outro empurrando para cá, e um transformando o outro, produzindo deslocamento, dizendo toda propriedade caracteriza o estado das coisas, dos corpos. Então, cada corpo está, de alguma forma, tem uma série de propriedades que vão caracterizar como ele está. Mas se ele está, ele pode se transformar, então nós podemos mudar a quantidade de energia, movimento, energia cinética e a disposição no espaço, chamada energia potencial. Isso quer dizer que tudo que tem movimento tem uma propriedade chamada energia cinética e as formas como as coisas se dispõem no espaço dá para elas um outro dado por propriedades. Propriedades tais como massa, volume, energia e quantidade de partículas. Alguns têm moléculas, as partículas que são as moléculas constituídas por átomos, os átomos que têm prótons e elétrons. Toda a matéria é constituída por várias minúsculas partículas que nós não somos capazes de visualizar. Então você olha aqui para cá, para esta bola de basquete, dá um zoom nela, você vai ver que existem várias pequenas moléculas, várias pequenas partículas que vão constituir este corpo. Agora, estas partículas apresentam movimento e disposição no espaço, interagindo entre elas. Então elas têm energia cinética e energia potencial. Vamos ver um pouco mais sobre isso. Observe agora que a gente viu que o corpo ele apresenta quantidade de partículas e energia. Agora nós vamos ver que se esse corpo possui partículas, essas partículas apresentam movimento. Elas têm uma propriedade chamada agitação. Quando você vai olhar para essas partículas, você pensa que num sólido, olhando aqui para este objeto que é sólido, as partículas, as moléculas estão paradas? Não, elas apresentam um movimento de vibração, uma agitação. Elas ficam indo para um lado e para o outro, que deixa essas partículas, entre aspas, grudadas. Esta força entre as moléculas parece muito com a força de uma mola.
A mola nem deixa as partículas, as moléculas se aproximarem, resiste à aproximação, nem deixa as partículas se afastarem demais, mantendo essas partículas oscilando entre duas posições, ó, como você vê aqui nesta representação. Então, como elas têm energia cinética e energia potencial aqui dentro, nós que estamos aqui de fora vamos enxergar isso relacionado a quê? Aqui é que vem a parte interessante. Quando nós fornecemos energia a um corpo, duas coisas podem acontecer com ele. Se a gente fornecer energia, a gente pode provocar o aumento da temperatura. Porque o corpo possui partículas, se eu der energia para elas e elas começarem a se agitar mais, eu provoco o aumento da temperatura para líquido ou de líquido para gasoso, eu estou mudando apenas a energia potencial dele. Então a gente diz que a energia cinética se relaciona à temperatura, ao passo que a energia potencial se relaciona ao estado físico. Assim, nós dizemos que temperatura é conhecida como uma medida do grau de agitação das partículas que formam o corpo, das moléculas que formam esse corpo. Então, cuidado, muitas vezes vão aparecer problemas que vão falar a respeito disso. Mas, na verdade, a temperatura está relacionada e movimento, no caso de partículas, é a agitação. Enquanto que a temperatura está relacionada à concentração da energia cinética por mol, a energia térmica sensível, ela corresponde ao total das energias cinéticas dessas partículas. Então, se você falar em energia térmica, não é que vai ficar conhecida como energia térmica. Então, eu gosto muito de dizer que a energia térmica está relacionada com o mundo microscópico, com as partículas que constituem as coisas, que constituem os corpos. Dessa é o mundo microscópico que a gente chama de mundo térmico. Então, aquela nossa sensação de quente e frio, de temperatura, está relacionado a movimentos que os nossos olhos não são capazes de ver, mas que a nossa pele é capaz de sentir. A gente, quando tem um objeto a alta temperatura e encosta, a agitação dos objetos vai ser transferida aqui para a nossa mão. A vibração dos objetos vai acabar empurrando as partículas, né? A vibração das partículas deste objeto vão empurrar as partículas na minha mão, vão chacoalhar na hora que eu provocar o contato, e com isso vai haver transferência de energia. E no que ele transfere energia para a minha mão começa a aumentar de temperatura, já que quando eu ganho energia cinética, ganho energia de movimento, eu ganho temperatura. Douglas, socorro, eu estou me confundindo, pois volta aqui comigo, ó. A gente viu, energia é algo que existe só na nossa cabeça. A gente viu que toda propriedade caracteriza o estado das coisas. Então, se energia é uma propriedade, ela caracteriza como as coisas estão. Voltando para o termo cine, quer dizer movimento. Veja, cinema. No cinema você tem movimento, né, na hora que olha para a tela. E a energia potencial, nós não vamos trabalhar agora. Vamos nos focar nessa história da energia cinética. Nós vamos falar de energia cinética está relacionada à temperatura. A temperatura é conhecida como a medida do grau de agitação das partículas do corpo, relacionada ao quanto de energia tem cada partícula. Energia térmica sensível, que é o total da energia cinética de todas essas partículas. Veja, nós estamos trabalhando conceitos que são complexos. Vamos ver um pouco mais. Você já deve ter falado em algum momento da sua vida: meu Deus, como eu estou com calor, está muito quente. Cuidado, o termo calor que nós usamos no cotidiano é empregado de forma errada. Nós vamos ter uma outra definição para o conceito de calor. Douglas, eu vou ter de parar de falar da forma como eu falo? Não, você só vai precisar parar para separar o ambiente de saber diferenciar a linguagem que você vai usar quando estiver em uma prova de ciências e da linguagem que você vai usar quando estiver entre amigos. Não tem problema, eu mesmo digo: poxa, como está calor, eu estou sentindo muito calor, eu estou com calor. Há o vocabulário no cotidiano, mas numa prova de física, numa prova de ciências, aí vai ser bem diferente. Calor é algo que a gente não pode ter,
Porque o calor não é uma propriedade tal qual a energia é. Calor é um processo, é um acontecimento. Eu vou tentar aqui mostrar para você uma animação que eu peguei de um... Eu coloquei este vídeo e vou passar aqui para você. Deixe-me ir aqui um pouco mais para o canto. Você tem aqui uma porção de partículas laranjas. Isso daqui é muito parecido com aquilo que você visualiza quando coloca café dentro do leite. Não é natural que o café se espalhe. Na hora que você coloca o café numa posição, este café vai se espalhando e se espalhando ao longo de todo o leite, da região onde ele estava mais concentrado, o café, para a região onde não havia café. Então as coisas, as partículas tendem a se espalhar. A energia térmica é da mesma forma. Conforme nós vimos, a temperatura está relacionada à concentração da energia da molécula, por molécula. Opa! Então, as regiões de maior concentração de energia são também as regiões de maior temperatura. É por isso que quando nós colocamos um objeto a maior temperatura com um objeto a uma menor temperatura, a energia tende a se espalhar. E lembrando que energia é algo que se conserva, existe a lei da conservação da energia, aquele que perde energia resfria. E aquele que ganha energia esquenta, e toda a energia que um perdeu, o outro ganhou. Eu coloquei aqui então um exemplo. Observe bem aqui. Nós temos um objeto que se encontra a 0 graus Celsius de temperatura e outro que está a 100 graus Celsius de temperatura. Este aqui está com menor concentração de energia por molécula, este aqui está com maior concentração de energia por molécula. Aqui a energia está mais concentrada, por isso se você olhar uma molécula aqui nesse objeto a 100 graus Celsius, ela vai estar mais agitada do que se você olhar nesse outro objeto, nesse outro bloco, que se encontra a 0 graus Celsius. Aí vai acontecer uma transferência espontânea de energia. Essas partículas vão transferir, elas vão interagir com as do lado e assim elas vão trocar energia. De tal maneira que eu vejo que essas partículas começam a ficar com mais energia, enquanto que estas aqui ficam com menos energia. Então essas aqui foram aumentando a temperatura de 0 para 20 para 40, enquanto que essa outra foi diminuindo de temperatura de 100 temperatura, né, de 100 para 70 para 40, o outro aumenta de 0 para 20 para 40. De tal forma que isso ocorre por conta da transferência de energia. Nós vamos chamar esta transferência de energia de calor. Calor, então, é para a gente o processo de transferência de energia ocasionado pela diferença de temperatura ocorrendo espontaneamente das regiões de maior para as regiões de menor temperatura. Então, isso vai ser calor para a gente. É como se fosse a difusão da energia das regiões de maior concentração para as de menor concentração. Vamos ver alguns problemas relacionados ao vocabulário e ao contexto das frases que a gente costuma utilizar, né, nas quais a gente costuma utilizar o termo calor, e vamos corrigir isso aí. Agora vem comigo entender o vocabulário. Você vai ver muito, inclusive o Exame Nacional do Ensino Médio e os livros dizerem que o calor é energia em trânsito. Este termo pelos livros de física, mas o mais correto seria nós dizermos não que o calor é a energia em trânsito, mas sim que o calor é trânsito de energia. Então o problema está na linguagem. Então o calor não é a energia, o calor é o trânsito, é a transferência da tal da energia. Muitas vezes alguém vai falar, o corpo está recebendo calor, ou o calor recebido pelo corpo. Quando você lê o calor é recebido pelo corpo, você precisa entender que calor. Como é que isso vai acontecer? Deve haver a vizinhança, né, ao redor do corpo deve estar uma grande temperatura,
maior temperatura que o corpo, assim ocorre essa transferência microscópica, fazendo as suas partículas se agitarem, causando você sente a transferência de energia do ambiente que frio a rigor, cientificamente, não existe. Você não recebe o frio ou para fora ou para dentro. Quando é transferida para dentro de você, você sente o tal do calor. Quando é transferida para fora de você, você sente o tal do frio. Então vamos revisar para ver se a gente entende isso de uma vez por todas. Vamos revisar agora olhando para isso daqui. Eu tenho um outro corpo que está a uma menor temperatura, 0 graus Celsius, por exemplo. Se este corpo está a uma maior temperatura, você vai ter uma partícula dele olhando aqui, dando um zoom, certo? Isso daqui é o famoso zoom, olhando bem de perto, você vai ver uma partícula. Já aqui neste outro que está a uma menor temperatura, ele já não está tão agitado assim, a partícula que o constitui, porque a temperatura é menor e tem menor concentração de energia por molécula. Mas lembra que a energia tende a se espalhar da região de maior concentração para de menor concentração? Esta transferência de energia ganha o nome de calor. Então a gente diz que aqui você tem mais energia concentrada, aqui menos energia concentrada. Esta transferência de energia recebe o nome de calor. Agora, à medida que como os corpos estão, então vamos voltar para um exemplo anterior, ó. Neste exemplo aqui, a gente viu que esta que estava a uma temperatura menor, ela se esquentou até 40 graus Celsius, e a que estava a uma temperatura maior ficou mais fria a 40 graus Celsius. Cuidado, né? Quando é que elas deixam de se transformar? Elas deixam de se transformar, elas deixam de trocar energia entre si. A gente diz que deixam de trocar calor. Douglas, como assim? Elas ficam do mesmo jeito, não há mais transformação. Você fala, mas Douglas, se eu coloquei um a 0 e outro a 100, não era para os dois terminarem a 50? Não necessariamente. Alguns corpos, eles são mais fáceis de variar a temperatura do que outros. A gente vê, por exemplo, que este aqui estava com 0 graus Celsius e foi para 40. Então, este aqui, vamos colocar de verde, este daqui, ele aumentou 40 graus Celsius. Já este outro que está bem aqui, ele diminuiu 60 graus Celsius. Então, não vou garantir que os dois vão ter a mesma variação de temperatura. O que eles vão ter igual é a mesma variação de energia, porque tudo que um perde, o outro ganha. E energia é medida em quê? Não é medida em graus Celsius? Não. Cuidado! Energia é medida em duas unidades muito comuns. Uma delas, deixe-me vir aqui para o outro lado, uma delas é o Joule, que é do Sistema Internacional de Unidades de Medida, e a outra unidade é a caloria, que você já deve ter ouvido falar demais. A gente usa até o termo caloria para falar da quantidade de calor. Então, se calor é um processo de transferência de energia, este processo de transferência de energia vai ser medida em Joule. Então, quando alguém perguntar para você qual é o valor do calor, na verdade eles estão perguntando para você qual foi o valor da energia transferida. Então, a energia é medida em Joule. Aqui a temperatura nós medimos neste problema em graus Celsius. Então, nesse problema, nós medimos a temperatura em graus Celsius. Temperatura em graus Celsius. Douglas, eu jurava que o nome disso eram graus centígrados. Não, o nome correto, apesar de muitos escreverem errado, são graus Celsius.
em homenagem ao cientista que criou essa escala de temperatura. Existem outras, além do Celsius, o Fahrenheit e o Kelvin, que são os mais utilizados. Há outros ainda, mas que caíram em desuso. Atualmente a gente fica com Celsius, Fahrenheit e Kelvin, e as demais a gente deixa para lá. Então veja, mais uma vez, voltando para cá, cuidado! A gente vai ter a temperatura representando a agitação das partículas. Cada um dos corpos tem energia, e a energia é transferida do corpo de maior concentração de energia, maior temperatura, maior concentração de energia por molécula, para o corpo de menor temperatura, menor concentração de energia por molécula. Cuidado, não necessariamente aquele lugar onde a energia está mais concentrada é o lugar onde tem mais energia. Não, mas é onde tem mais energia por molécula. É aquela história. E você pode ter um conjunto de pessoas pobres, mas você tem 1000 pobres, certo? Vamos pegar aqui 1000 pobres ganhando R$1.000 por mês. Isso vai dar R$1 milhão por mês, 1000 vezes 1000. O total de dinheiro destes 1000 pobres vezes R$1.000 vai dar quanto mesmo? R$1 milhão. Mas você pode ter apenas um rico com R$1 milhão. Veja a diferença. Em um deles, o rico, ele tem uma concentração de dinheiro muito maior do que os pobres, o conjunto de pobres. Mas no total, todos os pobres, somando o dinheiro de todos, dá o dinheiro de um rico só. Mas o rico tem uma maior concentração. Então veja, onde é que tem mais dinheiro? No conjunto de pobres ou no conjunto do rico, que é um conjunto unitário, só tem um rico na história. Quantidade de dinheiro é a mesma, um rico com 1 milhão, 1000 pobres com 1000 cada um, vai dar 1 milhão também no total. Então cuidado para não confundir essas coisas, a concentração com o valor total, certo? A temperatura está relacionada à concentração, ao quanto tem por molécula, por cabeça, entre aspas. Aqui nós terminamos esse nosso encontro dando essa introduzida ao conceito de calor, temperatura e energia. Se você gostou, deixa o seu joinha. Se você quiser ver mais vídeos como esse, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho das notificações. Quer aprender comigo a física em cursos preparados especialmente para você? No meu site, professordouglasgomes.com, você vai encontrar o que você precisa. Até um próximo encontro!